Boa noite, Rafael. Tudo E aí, bem? professor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Tudo tranquilo. Agora estamos ao vivo aqui já. Que bom. E aí, professor, tudo tranquilo? Tudo em paz, tudo andando dentro do que é possível, né? E tudo que está Sim. no nosso alcance estamos fazendo. A É, ciência não tá, pode parar, então vamos tá uma, o que for. tá uma situação meio estranha, né, professor, para todo mundo, mas vamos tentar passar por essa, né, da melhor maneira possível, né? Acho que essa é a ideia, né, professor? É um tempo diferente, mas também um tempo de bastante aprendizado, né? Eu acho que É, muita coisa está mudando e algumas, talvez para melhor. Por exemplo, a gente está conversando agora, e um monte de gente acompanhando, uma coisa que a gente não tinha um costume, né? sim. E é coisa que certamente vai ser muito mais corriqueira, né? Então, tem É, ganhos. eu espero que seja, né? A gente trocou uma ideia sobre isso ontem até, né, professor? Eu acho que é uma ferramenta que tem vários prós, né? Digamos assim, e dá para a gente aproveitar bem, né? Algumas coisas e espero que a gente faça um bom proveito disso, inclusive depois, né? Essa é a ideia. Né? Excelente, Professor, acho que um ganho. va- vamos começar aqui Vou me apresentar rapidamente, viu, pessoal? Primeiramente, agradecer novamente, né? Quem está entrando aí para assistir o nosso bate-papo aqui. Meu nome é Rafael, sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui no campus Colorado do Oeste. E a gente está fazendo uma série de discussões, né? Discussões técnicas nessa área de produção animal, quase todas mais voltadas para a parte de forragicultura, né? De uma forma geral. E hoje a gente vai abordar um assunto que está dentro da temática que envolve a ensilagem, né? E o meu convidado hoje, né, com muita honra, eu gostaria de anunciar o professor Patrick. O professor Patrick é um dos pioneiros, né, professor? O senhor vai contar um pouquinho da história para a gente, mas um dos grandes pesquisadores nessa área de ensilagem, né, de cana-de-açúcar. Então, atuou bastante já com isso, né, tem uma experiência muito grande. E eu comentei com o professor, né, a gente se conheceu acho que foi 2012, né, professor? Algo assim, Eu acho num evento, né? E trocamos algumas palavras ali rapidamente e agora a gente tem essa oportunidade de estreitar um pouquinho mais, né, os laços aí, o papo, né? E eu usei muito, né? Usei muito os artigos de vocês principalmente durante o doutorado, né, para poder estudar um pouquinho sobre silagem de cana. E hoje realmente é um prazer poder contar com a sua presença aqui para esse bate-papo. Então, agradeço mesmo a sua disponibilidade em participar. E passo a palavra para o senhor fazer a apresentação, comentar um pouquinho sobre a SBZ também, né? E fica à vontade, professor. Eu que agradeço, Rafael. Para mim que é uma honra poder estar aqui conversando com você também, né? Eu sei que você tem trabalhado já há algum tempo nessas apresentações aí, trouxe pessoas de altíssimo nível, né? Mandar um abraço para o professor Paulo, que eu vi que ele entrou aí, eu assisti a Sim. apresentação dele, sempre uma aula, né? Então, cara, te parabenizo por isso e para mim é um prazer poder estar aqui conversando um pouquinho sobre a silagem de cana e sobre esse tema, né? Eu acho que o tema ficou bem interessante, essa pergunta. E aí, né? Ainda vale a pena? Bom, meu nome é Patrick Schmidt, eu sou zootecnista, me formei na Universidade Federal de Lavras, em 99, então já fiz 20 anos de formado, né? E desde a minha graduação, minha área de interesse sempre foi o gado de corte, né? E acabei trabalhando de uma forma não intencional, mas sempre aconteceu desde a minha graduação com conservação de forragens, né? Então, na minha graduação, trabalhei com silagem, o meu mestrado foi com feno e o meu doutorado foi com silagem de cana-de-açúcar, né? Sempre o meu foco no gado de corte, a minha área de maior interesse, assim, mas as forragens acabaram acontecendo e hoje o que a gente trabalha é conservação de forragens e silagens, então
Tivemos esses anos de aprendizado e de vivência, e o tempo vai passando, alguma história para contar, né? E interessante, feliz de fazer parte de algumas coisas que aconteceram, então acontecendo, e poder compartilhar um pouquinho sobre isso. Então, eu sou professor na Universidade Federal do Paraná, eu coordeno um laboratório chamado Centro de Pesquisas em Forragicultura, onde as nossas trabalhamos alguma coisinha de pastagem, eventualmente fazemos algum experimento com gramíneas direto, mas o nosso foco é a conservação, né? Então, estratégias tanto para fenação, ensilagem e pré-secado, né, envolvendo os alunos de graduação e de pós-graduação, e fazendo bastante coisa no nosso laboratório, então, nessa área, né? Você citou a SBZ, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, o nosso público, para Sim. falar um pouquinho sobre a SBZ. Para quem não conhece, a SBZ é uma sociedade científica que está completando, à beira de completar 70 anos, né? Então, em 2021, a SBZ faz 70 anos, então é uma sociedade muito antiga, né? E é uma sociedade científica que tem como missão promover a ciência animal brasileira e divulgar, né? Então, essa é a missão da SBZ. E eu, desde o começo do mestrado, quando eu entrei fiz meu mestrado na Unesp de Botucatu, em 2000 eu participei da primeira reunião da SBZ, assim que eu entrei no mestrado. E ali eu descobri um mundo novo que eu não conhecia, né? De pessoas falando uma linguagem que me interessava muito, né? E por muitos anos eu participei de espectador da SBZ, mas desde 2000 eu não faltei em uma reunião, né? E assim eu fui me inteirando. Em 2001 virei sócio da entidade e estou até hoje. E alguns anos, em 2014, né? Eu fui convidado e ingressei na diretoria da entidade. Em 2017, a gente organizou a reunião de Foz do Iguaçu, assumi a presidência e aí permaneço na presidência ainda por uma série de fatores, ainda estou na presidência, né? A SBZ é uma entidade que tem uma importância gigantesca em relação a tudo que acontece em zootecnia no campo hoje, né? Ontem a gente teve uma reunião de diretoria, estávamos discutindo um pouquinho disso. Se você for pensar, a primeira vez que se falou em monenzina no Brasil foi na SBZ, né? E hoje é uma ferramenta que todo mundo usa. A primeira vez que se falou sobre braquiária brisanta no Brasil foi na SBZ, né? Então, tudo que está no campo hoje passou pela SBZ. E assim a coisa continua. Você vai numa reunião da SBZ hoje, você vai ver algumas coisas que vão ser rotina daqui a alguns anos, né? Então, a SBZ tem uma importância muito grande nisso, como a gente usa esse termo como palco do que acontece na produção animal no Brasil, né? Então, gostaria de convidar quem não conhece a entrar no site, conhecer um pouquinho da história da SBZ. Muita gente confunde SBZ com a ABZ, né? Até por proximidade de siglas. A ABZ é a nossa associação dos zootecnistas, né? Dos profissionais zootecnistas. E a SBZ é a nossa entidade científica para quem trabalha com ciência em zootecnia. Então, ela vai muito além das profissões, porque a ciência ela é transversal. Então, envolve agrônomos, veterinários, zootecnistas, biólogos, engenheiros de pesca e por aí vai, qualquer um que tiver uma atuação relacionada à produção animal, né? Ela é muito mais ampla e passa por cima das profissões, a ciência. Então, convido todos a entrar no site da SBZ, conhecer um pouco da nossa história, né? Dessa história rica, que, como eu falei, está completando 70 anos. Por conta da Covid, a nossa reunião que aconteceria em Florianópolis esse ano foi cancelada, né? Na verdade, foi adiada. Essa reunião vai continuar acontecendo no início de agosto de 2021. Então, esse ano não teremos a reunião. Seria a nossa 56ª reunião, né? Mas vai acontecer o ano que vem e vai ser um motivo especial. Então, vamos estar junto na reunião em Florianópolis e comemorando os 70 anos da nossa entidade.
né? Eu acho que todo mundo que tem qualquer pezinho na produção animal do Brasil tem uma ligação com a SBZ, mesmo que não saiba, né? Mesmo que não saiba, a SBZ faz parte disso tudo. Então, para mim é uma alegria, cara, uma grande honra poder estar conduzindo a entidade nesse período e colocando mais um tijolinho nessa história, né? E que tem que continuar. Então, convido todo mundo aí a conhecer e acompanhar nas redes sociais. A gente tem divulgação de eventos, divulgação de oportunidades, concursos, pós-graduação, eventos parceiros com descontos para os nossos sócios, né? Agora, os eventos presenciais estão parados, mas a gente tem, inclusive, eventos à distância, eventos internacionais, né? Que a gente faz a divulgação e sempre tentando levar um benefício aos nossos sócios, né? E, enfim, durante essa minha trajetória, a silagem de cana aconteceu no meu doutorado, né? Assim que eu entrei, fiz meu doutorado na Exalc, em Piracicaba, e o professor Núcio talvez seja o grande responsável pelo início de todos os trabalhos da era moderna da silagem de cana, por assim dizer, né? Então começou com ele encabeçando isso e eu tive a honra de participar bem no comecinho, né, dos trabalhos com silagem de cana e que isso depois construiu uma, uma, uma história rica aí na formação dos diversos colegas que trabalharam com silagem de cana, né, na graduação, na pós-graduação e que vieram se formar. Só desculpa, o professor Paulo me mandou um lembrete que eu tinha Sim. esquecido, eu tinha cometido uma falta grave, mais uma vez o Paulo sempre atencioso. Eu esqueci de mencionar que, além das reuniões da SBZ, a SBZ editora a Revista Brasileira de Zootecnia, né? A nossa revista científica mais importante da zootecnia brasileira, né? Uma revista que vai completar em 2022 50 anos, né? Tem mais de 6.000 artigos científicos publicados e desde o começo com acesso livre, gratuito. Então, quem entrar no site da Revista Brasileira de Zootecnia tem acesso a uma quantidade aí incalculável de informação, né? Uma revista de alto prestígio na zootecnia brasileira, né? Então, mais uma vez, convido vocês também a conhecer o site da Revista Brasileira de Zootecnia e todas as informações que a SBZ provém para todos os nossos colegas aí dentro e fora do Brasil. Então, esse é Legal. um pouquinho da história, Rafael, para a gente contextualizar aí sobre. Sim, acho, tinha comentado mesmo, né, de falar um pouquinho da SBZ. Então, a SBZ, né, a sociedade, as reuniões anuais, né, como o senhor comentou, e a Revista Brasileira de Zootecnia, né, acho que tem uma acho não, tem uma participação muito grande no desenvolvimento, né, da, da, da produção animal, né, de forma geral no país, sem dúvida, né. Acho que chega a ser, acho que incalculável, né. Não tem nem como mensurar a participação dessas ferramentas, né, digamos assim, no dia a dia, né, de quem trabalha com produção animal, com certeza. Professor, para contextualizar para quem está assistindo a gente, né, a gente vai tentar falar hoje, pessoal, sobre tentar, né, professor, porque quanto mais a gente estuda, né, e faz experimentos com silagem de cana, parece que não que a gente vai sabendo menos, mas parece que vão surgindo mais dúvidas, né? Então é um assunto muito dinâmico, né? Então a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre por que ensinar cana, né? O que que tem de vantagem, o que que tem de limitação. Falar um pouquinho também, né? Por que que hoje em dia a gente fala muito menos de silagem de cana, né? Tem alguns concorrentes hoje aí, digamos assim, no mercado, né? Outras forrageiras com Uhum. potencial muito interessante também, que são, vamos dizer assim, mais periféricas, né? Em relação ao milho, ao sorgo, né? Que são as plantas, né? As plantas que a gente tem como padrão, né, para fazer silagem. Então, nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso, né, professor? E eu queria que, para começar, né,
Na verdade, eu ia começar com a pergunta que o professor Paulo pediu para te fazer. Se o senhor já tomou silagem, cerveja de silagem de cana? Eu acho que não, né, professor? O professor Paulo está aí, ó, ele pediu para fazer essa pergunta ao vivo para o senhor e falou Essas são que informações isso são informações de bastidores, né? De cana ainda não, mas de milho, ah, essa é uma de milho outra é história. possível. Esse é um assunto esse é outro assunto de uma outra live sobre fermentação. Fermentações, é uma live específica sobre fermentações para cerveja. Não, Pois brincadeiras à parte, professor. Eu queria que o senhor comentasse para a gente, então, né, fizesse um breve histórico, por que que a gente começou a fazer cana, silagem de cana, né? É claro que, pensando do ponto de vista mais prático, né, não precisaria, né, fazer silagem de cana, porque ela está no ponto certo ali da gente usar justamente no período de seca, que é, né, para o momento que a gente mais se destina ao uso da silagem, né? Então, eu queria que o senhor comentasse o histórico. Por que que a gente resolveu, né, fazer silagem de cana? Como que isso aconteceu ao longo do tempo, né? Digamos assim? o Rafael, eu acho que assim, para a gente falar em silagem de cana, a gente logicamente tem que contextualizar a cana, né? Que é um volumoso, os primeiros relatos de uso de cana para bovinos no Brasil são do começo do século XX, né? Então, os relatos escritos que a gente tem, né? Num tempo em que energia elétrica em propriedade rural era um negócio inexistente, né? E a picagem manual dessa cana, mas sempre com uma reserva de energia para os animais no período da seca, quando a disponibilidade de pastagem era limitante. Esse foi um histórico de uma evolução que aconteceu durante muitas décadas, né, do produtor tendo na cana um porto seguro para quando faltasse alimento, né, na pastagem. E então a cana ela se espalhou no Brasil inteiro como essa reserva, né, junto com o capim-elefante, os dois convivendo e com épocas de colheita e uso diferente, mas sempre como uma reserva para pastagem, né? Com a intensificação da pecuária, né, e saindo daquele uso de exploração de uma pastagem, né, e convivência com a estacionalidade de uma forma não muito regular e planejada, né, isso gerou demanda para utilização de volumosos de uma forma mais intensiva, né? E se em vez de eu simplesmente ter uma reserva para quando não tiver outra coisa, eu conseguir trabalhar e usar melhor isso. E daí abriu-se um leque de opções que à medida que os produtores foram intensificando, cada um à sua maneira e no seu grau e dentro das possibilidades, surge essa, né, com interesse crescente no uso da cana, e esse aumento de demanda da cana trouxe, né, visibilidade para as limitações e dificuldades de se trabalhar com a cana. Então, tem que fazer o corte todo dia desse material, a dificuldade para se manter uma uniformidade de qualidade, a dificuldade para se cuidar do canavial, né, com o gradiente de rebrota desse material, de fazer os tratos culturais. E em função dessas dificuldades, ou seja, a cana é muito boa, a cana produz bem, é barata, tem um teor bom de energia na seca, mas tem dificuldades. Em função disso, começou-se a pensar sobre ensilagem de cana de uma forma natural. Produtores tentaram, tiveram respostas, alguns ficaram entusiasmados, outros viram dificuldades, não gostaram do resultado, isso foi convivendo, né? E a silagem de cana ela aconteceu no Brasil, ela foi estudada, né, mas de uma forma superficial, até que ali no ano de 2001, né, como eu citei, o professor Núcio, em Piracicaba, teve a ideia de voltar a estudar cana-de-açúcar, trazendo uma tecnologia de aditivos que vinha sendo desenvolvida fora do Brasil,
né, e que hoje é bem comum, do Lactobacillus buchaneri, para tentar melhorar o que, na época, era descrito como o principal problema para se fazer uma silagem de cana, que era a fermentação alcoólica, a produção de álcool, né? Então, a partir daí, a coisa andou. Mas então, o porquê fazer silagem de cana, que é a pergunta talvez inicial para a gente falar em silagem de cana, é tentar melhorar um pouquinho a rotina de quem trabalha com cana. Uma rotina bastante puxada e exaustiva, uma vez que é muito mais fácil eu tirar um volumoso do silo para dar para minha vaca, para o meu boi, do que eu ter que ir no canavial todo dia, né? Então, talvez essa seja o pontapé inicial, facilitar a logística dentro da propriedade. Exatamente. Não sei se você concorda, se você, né, eu sei que você trabalhou com silagem de cana, tem experiência, então, né, por favor, Concordo, e complemente. eu acho que adicionando também, né, professor, uma, uma, digamos assim, uma onda, né, crescente que foi também a entrada de confinamentos, né? Em algum momento da história dos confinamentos, a silagem de cana, né, acho que vocês, até o professor Núcio tem uma publicação de alguns anos atrás sobre isso, né? A silagem de cana estava presente aí em 10, 15, 20% de confinamentos, né? Dos grandes Todos confinamentos os no país. sistemas que intensificaram aquilo que eu falei, quem intensifica tem que tomar uma decisão, né, Né? de qual volumoso ou quais volumosos suplementares utilizar. Sim. Eu acho que é por aí. Eu acho que quando a gente pensa em por que ensilar a cana, né? Eu acho que a resposta se resumiria mesmo em logística, né? Logística de forma geral. Eu acho que esse é o grande benefício, né? Então, a rotina mesmo da fazenda ou da propriedade, acho que a grande vantagem é isso, né? Padronização de qualidade da dieta, padronização do canavial, como o senhor comentou. Uhum. Porque pensando na conservação, não é isso, da cana, a gente tem uma série de problemas, né, professor? A cana, né, como forrageira, ela já tem alguns problemas nutricionais, digamos assim, né? Isso é evidente, né? Principalmente o baixo teor proteico, né? Que não é um grande problema, porque a correção é até fácil, né? Desse ponto, digamos assim. Os minerais também, né? Fácil de corrigir. Agora, a digestão muito lenta já é um negócio um pouquinho mais complicado de mexer, né, professor? Então, a cana naturalmente tem alguns problemas, né? E a ensilagem não melhora isso, certo? A tendência é até, vamos dizer assim, piorar, né? A qualidade do alimento, né? Eu queria que o senhor Bom falasse. seria se a gente tivesse esse milagre, né, de o processo fermentativo melhorar a qualidade, mas Né? Infelizmente não acontece, né, professor? em termos gerais não. É difícil você tirar algo melhor do que você né, com poucas exceções, mas em termos gerais é difícil. Isso não acontece para silagem de cana. É. Como é claro que tem muita gente que pode estar assistindo a gente ou que vai assistir depois em algum momento, né? Não tenha tanta familiaridade com o assunto. Então, eu queria que o senhor comentasse para a gente um pouquinho por que a gente está falando que é complicado ensilar cana. É claro que a fermentação alcoólica, eu acho que é um negócio meio que todo mundo sabe do que se trata, né? Mas eu queria que o senhor desse uma enfatizada nisso. Por que é complicado ensilar a cana, né? Do ponto de vista de processo de conservação em si, mas também do ponto de vista de maquinário, né, no campo, tudo que envolve. Quais seriam as principais limitações ou dificuldades para trabalhar com silagem de cana? O que o Eu senhor acho que vê? você chegou num ponto que é importante até para a gente responder a pergunta que foi proposta aí, né? Ainda vale a pena? Né? Se Sim, ainda vale a pena, significa que em algum momento valeu a pena, né? E sim, quando eu penso em fazer a silagem de cana, automaticamente a gente considera algumas dificuldades para isso. A primeira, e talvez a mais difundida, é a questão da fermentação alcoólica, né? Por a cana ser muito rica em açúcares, né? Um modelo de produção de açúcar,
Esse excesso de açúcar, que num processo normal de ensilagem seria convertido aos ácidos para conservação, mas sobra-se muito açúcar, e esse açúcar é usado pelas leveduras que têm uma afinidade evolutiva com a cana-de-açúcar e que estão presentes nesse material, e essas leveduras produzem o álcool. Esse álcool, além de ser um processo fermentativo de baixa eficiência, uma vez que eu tenho liberação grande de, de gás, né, de gás carbônico indo embora no processo, o álcool ainda é volátil, né, e uma parte dele vai embora, representando uma perda energética significativa. Então, esse é um dos pontos talvez mais estudados e difundidos quando se fala sobre silagem de cana, como eu faço para tentar minimizar ou controlar esse processo. Mas, além disso, outras dificuldades, elas são inerentes ao processo de silagem de cana e elas ajudam a gente a entender um pouquinho o que vem acontecendo ao longo dos anos. A colheita da cana-de-açúcar ela é bastante dificultada se eu comparo, por exemplo, com a colheita do milho para silagem, né? Em função do alto teor de fibra, né, associado à alta produtividade desse material, e de um alto teor de lignina nessa fibra. Então, é uma fibra bastante resistente ao corte, o que acaba acarretando um desgaste maior de maquinários que dificulta o processo. A mudança que ocorreu nos últimos anos, né, talvez aí de uns 10 anos para cá, na colheita de outras forragens, com a entrada de maquinários de grande porte, né, principalmente as máquinas automotrizes, que revolucionaram a forma de se produzir silagem no Brasil, a cana-de-açúcar não acompanhou isso, né, por dificuldades na colheita e por uma dificuldade de encontrar prestadores de serviço, né, dispostos a colher cana-de-açúcar. Então, a colheita em si para fazer a silagem acaba sendo um fator também de difícil controle quando eu tomo a decisão, né, se eu já uso cana, de produzir a silagem. Então, esse é um outro fator também que eu não vou dizer que limita, mas que dificulta em relação a outras tomadas de decisão na escolha de qual volumoso eu posso utilizar, né? Então eu tenho uma dificuldade para controlar a fermentação, né? Eu tenho uma dificuldade de ter bons prestadores de serviço, então acaba restringindo a colheita com máquina própria, máquinas menores, né? O que restringe o público, o tamanho do público, que tira o máximo benefício dessa tecnologia. Então, a tecnologia que ela é bem-vinda, ela tem uma utilidade, mas eu tenho restrições aí que dificultam um pouquinho na execução. O Júnior acabou de fazer um comentário aí, vou aproveitar que é sobre o que o senhor acabou de falar, né? Ele trabalhou numa fazenda que, quando vai colher a cana, embucha muito, quebra, né, o maquinário. E aí, professor, eu acho que como o senhor usou uma palavra aí que eu acho que casa bem com essa ideia. Talvez os produtores, de forma geral, né, nem tudo que se usa no milho, por exemplo, numa silagem de milho, você consegue fazer o uso da mesma forma numa silagem de cana, né? E como já tem um maquinário, as empresas que prestam serviço para colher milho, se você vir com aquele equipamento daquele jeito e botar dentro de uma lavoura de cana, a chance de quebrar é muito grande. A gente costumava brincar por aqui, nas épocas aí de doutorado, né, para trás, que você tinha que ter no mínimo duas colhedoras, né, porque uma tinha que ficar de reserva, porque a qualquer momento a que estava colhendo ia quebrar, porque é muito difícil desse maquinário não apresentar algum problema dentro de um dia de colheita, né? Que dirá se for uma área muito grande para colher. Então, exige muito, né? Exige uma potência maior de trator, né? Exige um cuidado maior com as facas, né? Para poder amolar, fazer talvez 2, 3 vezes durante o dia a abertura da caixa para poder amolar a faca. Então,
tem um problema também, né, de colheita que é bem complicado, né, professor? Não tem como Essa é uma descartar. característica, né? Ao mesmo tempo que ela é positiva da cana, da alta produtividade dela, mas o desgaste que ela causa no equipamento é grande, né? Então, quando iniciaram aí popularizar os prestadores de serviço, muitos deles se dispuseram a colher a cana, porque até a colheita não coincidia com a colheita do milho. Então, era Uhum. um período que para os prestadores de serviço era um período de menor demanda, né? Mas o desgaste do maquinário ele é tamanho que precisa ser repassado então para o produtor o custo de colheita de cana, né? Sim. Então não é que assim eu não colho cana, eu não colho, mas o custo dela é muito mais alto do que colher milho, porque eu vou ter que trocar as facas, né? Eu vou ter que com numa frequência muito menor fazer toda a manutenção da minha máquina, né? E então isso acabou limitando. Muitos prestadores começaram a prestar serviço em colheita de cana e saíram do negócio, né? Sim. Então, não sei aí na região, mas aqui no Paraná, se eu falar para algum prestador de serviço colher cana, o cara, tô fora, né? Não É. sei se vocês têm aí, né? Aqui não, aqui Não é não, comum, não é comum. aqui não tem, professor, aqui não tem muitos prestadores de serviço nem para colher milho, né? A maior parte daqui são empresas que vêm de fora, né? De outros estados. Em Rondônia Uhum, mesmo, praticamente não tem. Claro, né? Tem localmente, digamos, né? Nos municípios, com máquina, né? Com os tarufes pequenos, aí sim. Mas com maquinário mesmo, com automotriz, quase todo mundo que precisa faz o contrato de serviço com empresas de fora, né? Do Paraná, por exemplo, vem muita gente uhum. colher milho para cá para fazer silagem, né? Do Mato Grosso, justamente porque aqui esse serviço quase não existe, né? A gente até direto brinca aí com os nossos alunos, né? Ó, é um nicho de mercado interessante para poder entrar, mas é um Sim. investimento altíssimo também, né? Um investimento muito alto com maquinário, né? Mas é uma oportunidade de mercado, né? Com certeza. Professor, tem um outro ponto também que eu acho que, quando a gente fala das dificuldades, né, de dificuldades em si do uso da cana, é a época da colheita da cana, né? Eu preciso da cana, da silagem no caso, né? Principalmente no período de seca, se for para animal leiteiro, por exemplo, né? Ou confinamento que confina só na seca também. Eu vou precisar aí de uns 45, 60 dias desse material conservado dentro do silo, né? E se eu precisar esperar a cana, né, chegar no ponto de maturação ideal para colher, vou lá fazer uma análise ali do Brix, 18, né, 20% de Brix. Talvez isso aconteça só lá na seca. E aí, se eu vou fazer a silagem da cana em julho, agosto, eu vou usar ela em novembro, já passou a seca, eu não tenho a silagem. E aí, ou, né, isso a gente viu já, eu vi isso muito acontecendo por aqui, no Mato Grosso, em alguns lugares também, colher a cana, às vezes, muito verde, né, digamos assim, ali no período das águas, né, ou colher a cana na seca desse ano para usar no ano que vem, certo? Então, eu vou colher a cana agora no final da seca desse ano, vou deixar esse material conservado para colher no ano que vem. Só que aí, grande parte usando silo superfície, né? A qualidade da conservação já é baixa. Quando eu vou abrir o silo no ano que vem, o que não perdeu de chorume, né? Escorrendo embaixo, perdeu porque o álcool foi embora, muita coisa foi embora. Então, a época, né, de colheita também é um entrave, digamos assim, né? Porque se você colhe esse material que já tem muito açúcar e com o agravante de colher ele verde, né, com umidade muito alta, aí você tem não só um problema sério, mas você passa a ter dois, três problemas graves, né, professor? Sem dúvida. E você tomar a decisão de fazer uma silagem de cana, tá? E se você não se beneficiar do máximo teor de açúcar dessa cana, a sua decisão já foi errada, né? Colher uma cana precocemente, Sim, abaixo do potencial de produção de açúcar que esse material teria, você tá deixando de fora talvez o maior benefício que essa cana poderia
te trazer, né? O que algumas propriedades conseguem fazer, e acaba sendo uma recomendação, é trabalhar no início do período com a colheita da cana diária, né? E esperar para fazer a silagem no momento oportuno, seja ele nutricional ou logístico, mas assim que possível, para usar ali um pouco para frente e esperar pelo menos. A cana fermenta muito rápido, né? A gente tem feito os ensaios de dinâmica de fermentação aqui no nosso laboratório e eu posso te dizer que com 7 a 8 dias, mais de 90% da transformação já aconteceu, né? E a partir daí eu tenho uma velocidade mais baixa, depende de qual inoculante eu posso estar usando nisso daí, mas abrir um silo de cana com 30 dias não é problema, né? Então, mas concordo com você que se antecipar a colheita para tentar viabilizar o uso da silagem pode ser uma decisão equivocada. Né? E o próprio desconhecimento, né, professor, das variedades, né? Quando a gente pega um milho, um sorgo, por exemplo, eu vou comprar um saco de semente de uma empresa X, vem ali um portfólio, né, com informações de tudo, né, a respeito daquele material. E a cana, infelizmente, às vezes a gente pega uma muda com o vizinho, né? E você não sabe nem que ciclo de maturação que é, né? Se ela vai chegar com Brix mais alto no começo da seca, mais para o final, né? Então, tem uma série, digamos assim, uma série de coisas que está por trás, né? Digamos assim, que torna essa atividade ainda, infelizmente, vamos dizer assim, meio quase que artesanal, né? Em relação a outras atividades, né? Uma silagem de milho hoje que você já tem um pacote tecnológico muito mais consistente, né, professor? Sem dúvida, até a própria digestibilidade da fibra, né? Que eu tenho uma grande variação entre materiais e que, né, aí na década passada, quando se falou muito sobre silagem de cana, isso também foi uma informação bastante trabalhada, mas que também, em função de uma série de fatores, acabou sendo deixado um pouco de lado, né? Sim. Então, como qualquer material, quando eu ganho qualidade, eu perco rusticidade, o produtor tem que saber disso e tem que aceitar, né? O milagre do bom e barato não existe. Então, enfim, esse é um ponto importante que precisa ser retomado também. E o melhoramento de cana, né, professor, no Brasil, ele não existe um melhoramento, né, voltado para a alimentação animal. O melhoramento é pelas usinas, né, de etanol e de açúcar. Então, é claro, a gente aproveita deles, né, que eles vão sempre querer para facilitar a colheita, né? Então, a gente acaba tendo que aproveitar o que tem de material genético das usinas de cana, né, para açúcar ou etanol, né? Não, Professor, eu acho que a gente já conseguiu responder essa parte, assim, por que diminuiu, né, digamos assim, o uso da cana. Hoje em dia a gente não é que diminuiu o uso, né, gente? É que assim diminuiu um pouco esse, né, o eu marketing acho em cima da silagem da cana. eu acho assim, Rafael. A partir do começo dos trabalhos lá em 2002, 2003, e a pesquisa começou a gerar muitas informações, né? E muitos grupos começaram, né, no Brasil a trabalhar com estudos em silagem de cana e divulgar essas informações. Então houve meio que um boom de silagem de cana e muitos produtores adotando essa estratégia, né, com as mais diferentes finalidades, mas tentando fazer silagem de cana, né? Então muita gente fez silagem de cana, só que a maioria acabou desistindo da silagem de cana, né? E talvez aí chega o nosso ponto do ainda vale a pena. Por que que essa maior parte de quem usou saiu do negócio de silagem de cana, né? E a resposta para isso ela acaba sendo multifatorial, né? Não tem um fator, né? Talvez um grande fator que impulsionou a diminuição na cana foi a facilidade de se fazer uma boa silagem de milho com essas automotrizes. Porque a colheita sempre é o gargalo da produção. A partir do momento que eu tenho uma facilidade, e hoje eu planto, consigo produzir aí
2, 3 mil hectares de silagem de milho, né, em 2 ciclos numa propriedade, porque colheita não é mais problema, né? Eu tenho Aham. máquinas com autonomia grande. Então, acabou que assim, naquele cenário de sempre colocar na balança silagem de milho ou cana ou silagem de cana, era sempre uma comparação muito usual, né, para a gente que difundia e trabalhava e estudava cana. A silagem de milho deu um salto à frente com o avanço da colheita, né? Então, a silagem de milho, né, com a facilidade da colheita, ela deu um passo à frente bem marcante, né? Então, a silagem de cana acabou ficando como uma segunda opção e quem conseguiu produzir bem o milho acabou tomando esse caminho. Então, a gente ainda tem produtores, né? Conversamos sobre isso, alguns ainda estão e se essas pessoas continuam o negócio é porque elas estão vendo benefício, né? Ninguém está na atividade para ter problema ou perder dinheiro, né? Mas o número de propriedades que consegue realmente tirar o máximo benefício acabou sendo mais restrito em relação a outras opções e outras que surgiram depois, né? Além do milho, outras possibilidades. Sim, eu acho que essa linha de raciocínio é muito interessante, né? Não, acho que assim, né? Somado a todas essas dificuldades, né, que a gente comentou, relacionadas à produção da silagem de cana, a gente veio, né, paralelo a isso, veio o milho e o sorgo numa crescente muito grande, né, de pacotes tecnológicos de forma geral, né, professor? Eu acho que essa é uma linha de raciocínio que realmente fecha essa resposta do porquê que a gente não escuta mais tanto falar de silagem de cana, né? É claro que ainda existe, mas é muito local, né? Eu até conversei com o senhor que aqui a gente tem, né? Uhum. Tem alguns produtores aqui que ainda fazem uso, até nos confinamentos, mas por uma oportunidade, né? Então, se tem a oportunidade, tem como produzir, por que não? Né? Mas ficou mais restrito agora, né? A algumas oportunidades, né? Mais locais ou mais específicas, né, professor? Acho que é mais ou menos E isso. até para a gente contextualizar, Rafael, a cana, né, ou a silagem de cana, ela tem muitos benefícios, né, que são colocados na balança nessa comparação. Então, em questão de custos, a questão de produtividade por área, a questão de flexibilidade para a colheita, né? Então, em muitos casos, ela acaba sendo uma opção melhor do que uma concorrência dessa, por exemplo, de fazer uma silagem de milho, como a gente disse, né? Então, ela tem aspectos bastante positivos e que precisam ser considerados nessas tomadas de decisão, né? Sim. Professor, teve uma pergunta aqui agora há pouquinho, falou sobre aditivo, né? O uso de quitosana como aditivo. Não especificamente só esse, mas se fosse possível, eu queria que o senhor abordasse alguns minutinhos sobre isso, né? Vamos imaginar hoje, então, que o produtor, ele opte ou ele tem a oportunidade de fazer a silagem de cana, né? O que que o senhor vê como aditivos que são obrigatórios, digamos, no processo? Para a gente fechar essa parte e pular pro final, que seria falar, né? Onde que vale a pena, digamos assim. Cara, em relação à pergunta da colega de Kitosana, não tenho nenhuma experiência, não tem nada para falar, tá? Um Também negócio não até sei. que se ela tiver alguma coisa e quiser compartilhar, muito bem-vindo, não conheço. Em relação a aditivos, cara, essa foi a área mais pesquisada, né? Como eu disse, quantos e quantos colegas que estão hoje aí, professores, pesquisadores, empresa, que trabalhou com silagem de cana testando aditivos e foi testado de tudo, porque conviver e segurar a levedura é uma tarefa bastante difícil, né? Então, muita coisa se testou e, como tudo na vida, comparando vantagens e desvantagens, né? O Brasil gerou muito conhecimento que se espalhou para o mundo inteiro, né? E tanto que se você conversa com um estrangeiro da área de silagem, né, alguém que está na nossa área, eles acham que o Brasil só faz silagem de cana. Eles acham que é a única coisa que tem aqui. Porque foi tanto conhecimento que a gente gerou e divulgou nos eventos internacionais,
né? E para eles uma coisa bem peculiar, né? Brasil, silagem de cana, eles acham que é o que a gente mais tem aqui. Então se testou muito. Cara, somando hoje toda a experiência que a gente tem, eu acho que os aditivos, os inoculantes microbianos, produtores de ácido acético ainda são o melhor custo-benefício e eficácia, tá? E a gente, nesses últimos 10 anos, os aditivos evoluíram muito também, né? Cepas, inclusive trabalhos no Brasil, pessoal de lavras, né? Fazendo muita coisa com seleção de micro-organismos nativos, né? E outras coisas vindo de micro-organismos de alta eficiência, né? Vindos de fora do Brasil. Então eu acho que esse ainda é o caminho. Esse é o caminho. A gente tem aditivos melhores do que a gente tinha 10 anos atrás, tá? Eficientes e com uma produção alta de ácido acético, rápida, né? Heteroláticas que são muito rápidas. Então, antigamente, a gente sempre dizia micro-organismos que demoram para fazer, né? Para iniciar um metabolismo, mas a gente já tem aditivos baseados em bactérias heteroláticas muito rápidas. E no custo-benefício, e a hora que você coloca a facilidade de aplicação, de uso, tudo isso na conta, eu acho que ainda é o principal caminho, né? Mas como eu falei para você, muitas coisas foram testadas, algumas promissoras pararam no meio do caminho, seja por custo, por dificuldade de aplicação, né? Ou outras questões simplesmente pararam de ser estudadas, né? Mas eu seguiria por aí, né? Benzoato de sódio como aditivo químico e Lactobacillus buchaneri ou outro micro-organismo heterolático de alta eficiência, eu acho que é um caminho, né? Mas existem várias coisas, eu sei que você tem experiência aí também né, com absorventes de umidade, né, que você comentou comigo. Sim. Eu particularmente nunca trabalhei. Eu acho que a parte de, pensando em microbiológicos, né, professor, e químicos ou enzimáticos, é difícil fugir do Buchanan, né? Talvez alguma associação com o Plantaro, né? Talvez Pediococcus em algum momento, mas pensando também na estabilidade depois, né, na abertura em aerobiose, né? Acho que melhora, ajuda mesmo. Acho que na minha tese de doutorado, inclusive, eu trabalhei com um microbiológico e enzimático junto, né? Na época da Altec, né? Que financiou, no caso, a pesquisa, né? Na época, por volta de 2009, 10. E os resultados são muito inconsistentes, né? Vamos dizer assim, não tem um padrão muito bom de resposta. Eu acho que, como o senhor falou, né? Muito se testou, mas no fim das contas o Buchanan ainda assim, talvez, né? É o que dá um pouco mais de segurança, né? É o que tem um custo mais baixo, é o que você encontra na casa agropecuária aqui na esquina, né? Então tem uma É, série de. tem um trabalho, uma meta-análise que foi publicada, se eu não me engano, o ano passado, né? Até do pessoal de Unesp de Jaboticabal, o professor Ricardo Reis e o pessoal de Lavras, testando meta-análise de aditivos e mostrando, né, o tamanho da resposta que o Buchanan tem em relação ao plantar. Eu acho que é um caminho a ser, ser seguido e é bem consistente nisso, né? Se a gente fala em inoculante microbiano, pensando em facilidade de aplicação, em custo, eu acho que o Buchanan é onde a gente tem realmente uma segurança de uso. Sim. Os absorventes, né, professor? Eu não vou entrar muito nessa discussão e a gente já conversou um pouco a respeito, né? A gente tem algumas informações, né, digamos assim, algumas coisas em vias aí de publicação também, mas é mais experimental, né? Como eu falei com o senhor, eu não tenho muita consumindo as silagens, né? Então, a gente tem alguma experiência com milho, né? Milho moído, quirela, e alguma experiência com farelo de arroz, né? Usamos, né, como sempre, ureia, né, como aditivo ajuda, né, de certa forma melhora um pouquinho também.
Uhum. Mas, assim, é algo que eu acho que pode vir, a gente pode ainda, como eu falei para o senhor, né? Eu acho que ainda tem alguma coisinha aí para explorar dentro dessa parte de aditivar com alguns farelos, principalmente o milho. Eu acho que existe aí talvez uma lacuna que pode ser que saia alguma coisa positiva ainda, mas fica uma pergunta no ar aí, depois quem quiser conversar no privado aí, né? E aí eu passo Excelente. algumas informações a mais, certo? Caminho. Mas eu acho que tem coisa legal, né, professor? A gente trocou ideia sobre isso ontem. Talvez pensar também numa outra ótica, né? Pensar não só no milho como aditivo em si, mas pensar nele também, né? A degradabilidade do amido, né? A gente pode pensar em alguma coisa nessa linha, né, professor? Ainda A pode avançar cana, um pouco. a silagem de cana virá um aditivo do milho. Isso, mais ou menos isso, né? Hoje a gente tem uma Snap Leite, né, por exemplo, que é quase junta, né, concentrado com volumoso num alimento só, né? Seria mais ou menos uma ideia, você ter um alimento concentrado, mas também já com a parcela de volumoso, com fibra de, né, efetividade ruminal, alguma coisa do tipo, quem sabe, né? Uhum. Talvez seja uma linha aí que a gente possa avançar, né? Professor, para a gente ir para a parte então mais, né, já pro finalmente assim, eu tinha pensado da gente fazer uma discussão assim, né? Dois cenários. Um pecuarista de leite, um pecuarista de corte no confinamento, né? E eu queria ver a opinião do senhor. Quando a pergunta da nossa, né, do título da nossa live é ainda vale a pena? Então eu queria que a gente fechasse com essa discussão. Pensando né, no pecuarista de leite ou de corte, quando que valeria a pena, certo? Excelente, excelente, Rafael. Né? Como eu falei, a silagem de cana tem características positivas e que eu acho que é o que vai direcionar. Né? Um pecuarista que tem limitação de área, né? Ele tem uma área pequena, não tem possibilidade de arrendamento e aumentar isso. A cana traz uma produtividade para ele que vai realmente permitir não só produzir mais forragem por área, mas mais do que isso, usar menos forragem na dieta dos animais, porque tem uma fibra mais efetiva. Né? Da mesma forma, um confinamento que quer trabalhar com alto grão, né? Esse cara se beneficia muito, tanto é que muitos confinamentos usam só o bagaço da cana, né? O cara não quer nem o açúcar, ele pega só a fibra, porque é alta efetividade, e num cenário onde o preço do concentrado seja positivo, ele tem um grande ganho usando isso e consegue colocar mais concentrado com menor risco de acidose no animal. Né? Então, um produtor que tem poucos animais e que tem uma dificuldade, o cara tem dificuldade de maquinário para plantar, ele tem dificuldade de colher, né? Esse cara, ele tem vontade de fazer uma boa silagem de milho. Eu vejo, cara, aqui no Paraná, aqui no nosso entorno, né? Pequenos produtores, o cara quer fazer uma boa silagem, mas é muito difícil ele conseguir todas as coisas porque não está na mão dele, né? Então esse cara bate cabeça para ter uma silagem de milho mais ou menos aquém do que ele gostaria, né? A cana, a silagem de cana daria uma segurança, uma facilidade para ele, né? Então, putz, não, tá, o milho é legal, mas para você não vai ser a melhor opção. Faça uma boa silagem de cana e você consegue manter aí vacas de produção 25 a 30 litros, né, com silagem de cana, né, com bastante fibra, os animais ruminando bem, reduzindo outros problemas metabólicos. Então é um ganho bem interessante, né, do que sonhar e ter vontade de fazer uma coisa que está além das possibilidades nessa realidade. Então eu penso isso, mesmo grandes confinamentos de gado de corte, né, tem na cana uma reserva de fibra, principalmente, se eu penso numa dieta de alto ganho, né, ele tem a cana lá como uma reserva, que se ela tiver ensilada facilita muito a logística dele, e com baixo custo, porque a cana tem baixo custo. Né? Sim. Então eu acho que vejo vários cenários que a gente já falava há 15 anos atrás e que eles continuam sendo verdadeiros. Se você compara custo, quanto custa
a tonelada de NDT de uma silagem de milho em relação à da cana, eu vou te dizer que a silagem de milho vai ser no mínimo 15% mais caro a tonelada da energia. Então eu tenho uma energia barata, né? E que em muitos casos vale a pena usar. Então, esse cenário abriga muitas pessoas. Então, sim, para muita gente ainda cabe e merece ser considerado. Sim, e também, né, pegando um outro cenário, né, professor? Como o senhor falou, um dos pontos-chave aí é área, né? Então você consegue produzir muito volumoso numa área pequena. Isso também para pensando não em quem vai confinar ou não naquela produção leiteira de alto nível, mas aqueles que são pequenos ou menores também, digamos assim, talvez seja a única opção, né, economicamente viável. Então acho que tem espaço sim. E o senhor tocou num ponto aí que eu acho que, né, deixar uma mensagem para o pessoal custo, no caso da cana, custo do NDT, né, custo de tonelada de NDT, que é o que a energia é o que a gente tira de, digamos, de mais proveitoso, né, da cana, fora o lance da efetividade da fibra no rumen também. Então, acho que E dietas de alto principalmente amido, num cenário de milho caro, né? Quando o sim, preço do milho vai lá em cima, essa diferença ela passa a ser muito mais interessante. exatamente. Muito mais interessante e importante também usar bem o amido do milho, né? Acho que é esse o outro ponto também. Perder menos amido do milho, tendo um equilíbrio, né? Ruminal interessante, a cana pode contribuir nisso, né, professor? Acho que é essa a ideia, né? Eu acho que não está longe de ser uma opção já superada, né? Exatamente. Acho que O tem boom muito ele para a gente veio, discutir. o boom ele veio do avanço científico. O Brasil ganhou muito, né? Muitos colegas que estão hoje aí, você inclusive, né, participaram disso da silagem de cana, né? E ela continua tendo um espaço. Tem. Vamos ver onde que ela vai se encaixando ao longo do tempo agora, né? Acho que a gente precisa também, vamos dizer assim, reativar um pouco, né, até dos estudos relacionados à cana com a alteração que teve, né, nos sistemas de produção nesses últimos anos, né? Eu acho que é importante a gente não deixar de lado e verificar onde que dá para aperfeiçoar, né, professor? Professor, nós temos acho que mais um minutinho aqui ou dois para encerrar. Eu agradeço mais uma vez. Eu queria que o senhor, né, fizesse as últimas. Teve uma pergunta aqui para trás, mas acho que a gente respondeu algumas perguntinhas aí. E aí, para a gente poder encerrar dentro do tempo, eu queria passar para o senhor fazer as últimas considerações para a gente encerrar, pode ser? Excelente, Rafael. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Para mim é um prazer a gente voltar e falar um pouquinho de silagem de cana. Fez parte da minha história profissional, né? Como você falou lá no comecinho, eu me inseri no grupo do professor Nus quando estava começando. Minha tese de doutorado foi em cima disso. A gente fez muitas pesquisas no nosso laboratório e por questões, né? Questões relacionadas a recursos, às empresas e tal. Já tem alguns anos que a gente não faz silagem de cana aqui, né? Então, até 2000. O Gabriel, nosso aluno aqui, fez uma pergunta sobre se os métodos de plantio podem facilitar lá na frente a colheita, né? Sim, Gabriel, tem que tomar cuidado com o espaçamento entre linhas, né? Dependendo do maquinário que tem, se for maquinário que colhe uma linha só, tem que plantar, né, com espaçamento talvez próximo a 1,5 m entre linhas, tá? É, buscar canas que tenham touceiras eretas, né? Cana que não deita muito, né? Cana que não tenha o colmo muito espesso, tá? Para facilitar o processo de colheita. Então tem alguns pontos que a gente pode problema de colheita, tá? Da cana. Professor, o Instagram derrubou a gente aqui. Enquanto o senhor voltava, eu estava respondendo a pergunta do Gabriel, que é nosso aluno Ah, aqui, percebi. falando sobre a colheita, e aí eu estava só passando aqui algumas informações dessa parte mais mecânica ali, digamos assim. Professor, o Instagram cortou, então, se o senhor puder recomeçar o fechamento que o senhor deu para a gente, só para a gente encerrar aqui, pode ser? Não, eu estava colocando isso numa perspectiva de quem olha de hoje
para os últimos 20 anos aí, né, em relação à silagem de cana. Eu acho que assim, o ganho, né, o maior ganho que a silagem de cana produziu para a gente foi a formação, né, de pessoas qualificadas em conservação de forragem, né? Alguns continuam trabalhando, eventualmente a gente faz alguma coisa, mas como eu estava dizendo, a demanda de informações vindo das empresas sobre silagem de cana também reduziu, né? Então, nosso laboratório, a gente trabalha muito com empresas, basicamente testando aditivos, né? E fazendo recomendações de produtos. E talvez aí desde 2013 eu não tenho mais demanda com silagem de cana. Então, mostrando, isso indica que para as empresas também o mercado deu uma esfriada, né? Em relação a a venda de aditivos para a silagem de cana, que é o que acaba ajudando a gente a tocar as pesquisas. Mas, como eu disse, a gente tem testado produtos novos, cepas novas aqui, altamente eficientes, né? Acho que eu comentei ontem com você, Aham. né? Isso, silagem de milho, que é a demanda que nos chega, mas silagens 10 dias expostas ao ar sem deteriorar. Então, provavelmente esses micro-organismos na silagem de cana venham a desempenhar muito bem, né? Então, eu particularmente não considero a fermentação alcoólica mais como um grande problema e como eu vi alguns anos atrás, né? Então, a gente tem outros e talvez o maior ganho para a silagem de cana voltar a ter um espaço maior nas propriedades, por assim dizer, é a colheita, né? Então, maquinários robustos aí, aquela coisa, como sempre aconteceu, a gente traz maquinário de fora desenhado para colher silagem de milho, né? Sim. Inclusive as automotrizes, que são ligas metálicas aí, né, de altíssima tecnologia, mas elas são feitas para silagem de milho, né? E a máquina realmente sente mais na cana. Então, uma máquina de alta autonomia adaptada para se colher silagem de cana, né? Eu penso assim, a gente tem. Esses dias eu viajei com um cara de uma empresa que faz moinhos, uma multinacional. Eles têm moinhos para moer pedra, né? Para calcário, para um monte de coisa. Você tem máquina que moe pedra, né? De alta eficiência, sem desgaste. Então não é tão difícil ter uma boa máquina para colher silagem de cana. Tem que ter a demanda do mercado, né? E talvez isso venha trazer um novo impulsionamento grande aí para essa tecnologia, né? Sim. Muito com isso, não tenho dúvida. Deu uma travadinha aqui. Tá me ouvindo, professor? Agora eu ouvi, deu uma travada. Deu uma travada. Eu acho que também, né, professor, vai muito, como o senhor falou, essa demanda, né? Como eu comentei alguma coisa atrás sobre, digamos assim, o pacote, né? Vamos dizer, o pacote, tudo que envolve, né, uma produção de milho, a gente não tem isso tanto para cana, pensando na cana como forrageira, certo? Então, não existe esse comércio, por exemplo, de sementes, né? Como existe no milho, né? No sorgo. Não existe muita coisa por trás, né? Da cana como forrageira. A cana nas usinas, a cana para etanol, é claro, aí tem empresas, tem insumos, né? Tem defensivos agrícolas, tem tudo por trás ali da produção. Agora, a cana como forrageira, né, não existe essa mentalidade até de cuidar da lavoura como se cuida para uma lavoura de indústria, né? A cana a gente tem assim um dos pontos é uma cultura tradicional, né, que quase todo mundo tem no sítio ali, né, uns pezinhos de cana para fazer uma rapadura ou coisa do tipo. Então, a cana pensando na pecuária, ela ainda carrega um pouco desse histórico, né, de tradicionalismo no cultivo, né, professor? E aí realmente fica um pouco mais difícil, né? A demanda por tecnologias para ela é um pouquinho mais complicado, né? Sem dúvida, e a gente cai naquele efeito que as empresas não oferecem porque não existe uma demanda e o campo não usa porque Sim, as empresas não têm para oferecer, né?
E isso, sem, Sim. sem dúvida, né? Para material vegetal, para colheita, como a gente falou, né? E eu acho que é um pouquinho do que a gente tem passado, inclusive, com a indústria de aditivos, né? Grande, uma grande revolução de aditivos nos últimos anos focando em silagem de milho, mas para cana está parado. É, quase, os aditivos, como a gente comentou, são aqueles de 15, 20 anos atrás, praticamente. Não, até o foco de uso deles. Embora, sim, você consultar as bases de dados, ainda tem artigos sendo produzidos e publicados com silagem de cana, né? Uhum. Quase, para não dizer 100%, porque eu não consultei tudo, mas do que a gente vê são brasileiros, né? Então é uma coisa bem do Brasil. O milho é mundial, né? O milho, então, traz tecnologia do mundo inteiro, desenvolvida em todos os lugares e aplicados aqui, né? A silagem de cana é coisa nossa, é coisa do Brasil, né? Embora existam alguns trabalhos feitos fora do Brasil, os pioneiros na década de 70, mas é aqui que isso realmente virou um assunto de interesse maior. É. O Glauco aí até pergunta, né, se as máquinas autopropelidas não dão conta de colher. É aquilo que o senhor falou antes, né, professor? Até que elas dão, né? Elas podem até dar conta de colher, mas a manutenção é meio complicado, né? Cobra mais caro porque a chance de danificar, né, o equipamento é maior, né? Então, É. realmente é. Alguns anos atrás, aí talvez uns 10 anos, tinha um paranaense morando em Goiânia, eu não me recordo o nome dele agora. Esse cara era prestador de serviço e ele desenvolveu e patenteou uma plataforma para colheita de cana em automotriz, né? Então a ideia dele era realmente impulsionar as automotrizes. Mas depois eu perdi o contato com ele e até onde eu sei isso não decolou, né? Eu imagino que justamente pelo desgaste geral que isso causa, né? Que a cana. E quando eu falo desgaste geral, não é só faca contra faca, né? É tudo, é as paredes internas da ensiladeira, é a bica de saída, Sim, né? Porque é um material muito duro, muito fibroso e a cana em solo arenoso, né? Ela essa areia que gruda na cana, por ser uma planta de ciclo perene, longo, atravessa todo o período da chuva e tal, né? Então, contribui para esse desgaste, né? O desgaste é. realmente é muito grande. É Então, alguma adaptação que venha da colhedora de cana para a indústria mesmo, acho que teria que ser a saída, né? Uma colheita, porque mesmo que seja. o funcionamento é diferente, né? O funcionamento é diferente, porque a colhedora da silagem, ela junta, prensa e passa num rolo de facas, né? Mas, como você falou, né? Essas colhedoras grandes da indústria, ela mostra que sim, tem tecnologia de metal para fazer isso funcionar. Sim. Então, Ainda mais que realmente, a que colhe para a indústria, eu acho, acredito, né, pelo que a gente acompanha, como ela corta em toletes, né, toletinhos, então ela tem que ser resistente para aguentar todos aqueles toletes batendo e movimentando. Então, acho que, eu digo assim, uma adaptação, acho que a máquina, se fosse uma máquina específica para colher para silagem de cana, deveria derivar desse tipo de máquina. Então, uma colheita por linha mesmo, que tem um bom mecanismo de recolher a touceira e cortar, né, e jogar para dentro da máquina. Eu acho que esse mecanismo ele não seria um automotriz como é para milho, se você colheria em área total. Eu acho meio complicado fazer isso, né? Mas acho que assim deveria ser algo que derivasse do maquinário para colher para a indústria, né? E aí ter alguma coisa dentro da máquina, né, que fizesse a pressagem para poder triturar e jogar, né, pro vagão. Mas, eu bom, imagino até que a gente não eu pode imagino falar. até que tenha projetos para isso para o Brasil, né? Não sei se algum em desenvolvimento, mas eu tenho certeza que as grandes empresas, né, de colhedoras olharam sim para esse mercado potencial, né? E eles sabem que dá para fazer, mas tem que ter a demanda, porque o É, investimento, você imagina um investimento em tecnologia para desenvolver uma máquina grande específica para isso, né? Então tem um sim. número X de máquinas que precisam ser vendidas. Só o Brasil vai comprar, É. né?
E olhe lá, diferente né? de uma E olhe lá. forrageira dessas outras que se vende na Europa, nos Estados Unidos, na toda a América Latina e provavelmente na Ásia e por Ah, aí vai. é. Então, são alguns desses entraves, né? Então, eu acho que essa discussão nossa aí foi bem legal para deixar claro que, assim, putz, não é que é ruim, tem coisas boas, tem coisas muito positivas e tem os entraves e isso tudo tem que ser colocado na balança. Oi, Deu uma voltou? travadinha. Voltou, voltou. Deu. Deu uma travadinha. Mas é É, isso. Professor, eu agradeço então e realmente como eu já, né, como a gente já conversou antes, eu fico bastante honrado mesmo de ter essa oportunidade de poder conversar aqui, trocar uma ideia com o senhor sobre esse assunto, né, especificamente. Como o senhor comentou, eu também, né, fui um desses alunos, né, pesquisadores que trabalhou e que teve a oportunidade de trabalhar com cana, né, com silagem de cana. E, e para mim é muito gratificante poder ter esse momento aqui de discussão com o senhor e a gente poder bater um papo sobre a silagem de cana. Então, agradeço mesmo a sua disponibilidade. Espero que a gente possa conversar, né, um pouco mais sobre isso ao longo do tempo aí, quem sabe ainda desenvolver mais algumas coisas, né? Eu acho que ainda tem algumas linhas aí que podem dar para melhorar, né? E agradeço mesmo ao senhor pela disponibilidade e atenção de poder bater esse papo aqui hoje com a gente. eu que te agradeço pela essa oportunidade, parabenizo pelo trabalho que você está fazendo aí, né? Eu acho que tem sido como a gente falou lá no comecinho, um grande ganho, né, nesse período de pandemia. Eu deixei aí disponível o meu e-mail, tá? Eu costumo dizer que não é favor, é obrigação, né? Nós como funcionários públicos aqui na universidade de atender a demanda das pessoas. Então, eu sempre falo que não é nenhum favor. Então, deixei meu e-mail aí, quem tiver alguma dúvida, interesse, quiser discutir, eu sempre respondo, né? Às vezes demora um pouquinho, dependendo da quantidade de coisas que a gente tem, mas eu sempre respondo. Então, fica aí disponível para vocês. Por favor, podem entrar em contato, vai ser um prazer também poder ajudar. Mais uma vez, obrigado, cara. Obrigado, foi uma grande satisfação poder participar. Isso, eu que agradeço e é fantástico poder falar justamente desse assunto com o senhor aqui hoje, né? Então, foi muito legal. E vai ficar gravado aí, né, para a gente assistir isso em outros momentos e também quem quiser consultar, né, vai ter a chance de escutar um pouquinho, né, o bate-papo que a gente teve aqui hoje. Então, obrigado pela oportunidade, viu, professor? E parabéns, né, por ter contribuído tanto com esse assunto, né, dentro dessa temática. O senhor e vários outros pesquisadores que atuaram, né, dentro dessa temática no início aí da década de 2000, né, até 2015 mais ou menos, né, tinham muitas publicações nessa área, né, e parabenizar o senhor também por ter construído muita coisa do que a gente sabe hoje sobre silagem de cana. Então, é, agradeço também por isso. É, um trabalho de um grupo grande, né? Mas eu acho que a Ah, gente conseguimos dar uma boa contribuição. é isso aí. Obrigadão. Professor, um abraço. Pessoal, obrigado a todos que participaram. Professor, um Obrigado. abração e a gente se fala aí. Obrigado Um para abraço. todos que prestigiaram aí também. Valeu, um abração, professor. Até mais. Valeu. Tudo de bom. Tchau, tchau.